Boa noite, estamos aqui em mais uma quinta-feira. Hoje a nossa convidada é a Fernanda Zanini e o nosso tema é Maria Madalena. Oi, Fê! Que alegria te ter aqui. Super feliz, tá linda. Obrigada. Tá baixinha a tua voz, Fê? Sério? Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Aqui pra mim tá no máximo. Vê Tá. se melhorou. Eu acho que tem que falar mais pertinho, talvez. Deixa eu puxar um pouquinho. Vamos ver. Melhorou? Melhorou. Então, antes da gente entrar no nosso tema, eu queria aproveitar a gente ao vivo e fazer um agradecimento especial à Fernanda. A Fernanda é uma pessoa por quem eu nutro um carinho muito grande. A gente se conhece há mais ou menos uns 6 anos. Eu morava em Imbituba fazia acho que um meio ano quando a gente se conheceu na casa da Jo, da minha irmã. E naquela ocasião a Fernanda estava fazendo meu mapa. E foi graças a Fernanda que eu tive essa certeza do meu caminho com as mulheres, com o feminino. E foi também a Fernanda que, na ocasião, viu que eu estava fazendo um tarô e me convidou para participar do grupo Flor de Maria como uma convidada. Né? O grupo Flor de Maria é o grupo feminino que a Fernanda conduz em São Paulo. E tive o prazer de estar algumas vezes contigo no Flor e foi muito enriquecedor. Conheci mulheres incríveis. Então sou muito grata por essa caminhada junto contigo, por tu teres me mostrado. Eu lembro quando eu falei para ti que eu tinha vontade de também começar a trabalhar com as mulheres e tu me disseste tá caindo de maduro. Então foi assim um pontapé inicial e é um caminho que cada vez mais me traz alegria e eu estou muito feliz, né, de ter ingressado nesse caminho com o feminino e a gente poder hoje estar aqui juntas, né, Fê? Falando um pouquinho Caminhando. sobre Maria Madalena, tu trazer todo o teu conhecimento a respeito dela. Então, te apresenta, Fê. Bom, só agradecendo, né? Dizendo que é mútuo, né? A gratidão, a admiração, né? E você nasceu para mexer, né? Com o seu feminino e tocar o feminino, né? De todos nós, né? Homens e mulheres, né? Para ver essa sutileza da beleza, né? Esse é o seu papel. Estou muito feliz de caminhar contigo. Bom, eu sou astróloga, historiadora e devota, né, de Maria Madalena. Eu acho que eu dedico minha vida mesmo, né, ao estudo dela, né, da vida dela, do ensinamento dela, dos lugares por onde ela passou, né, e especialmente daquilo que ela desperta em cada um de nós. Né? Então, mesmo quando eu estou trabalhando com astrologia, quando eu estou trabalhando no grupo de mulheres, né, no Flor de Maria, ainda que a gente não fale especificamente dela, tudo é dedicado a ela, né, ao despertar desse amor que está em nós. Né? Então, eu sempre, quando eu vou falar sobre Madalena, eu começo dizendo que falar de Madalena é falar de amor. E a Sim. partir daí a gente vai para algum lugar onde ela nos conduzir aqui hoje. Uhum. Então eu quero só ler um pequeno parágrafo do livro Prostituta Sagrada, da psicanalista Nancy Quarles Courbet, e ela diz o seguinte: Maria Madalena, a partir do ponto de vista não restrito a atitudes patriarcais, é figura feminina com quem as mulheres podem se relacionar sem trair a sua natureza essencial. A sua imagem, como a da prostituta sagrada, é capaz de encerrar todos os aspectos dinâmicos e transformadores do feminino: paixão, espiritualidade e prazer. E a partir daqui eu faço a minha primeira pergunta, Fernanda. Por que é tão importante para nós mulheres fazermos o resgate do arquétipo de Maria Madalena?
pela inteireza, né? Porque senão nós vamos viver sempre divididas. E quando a gente está dividido, a gente perde muita energia, porque nós estamos separados de nós mesmos, né? Então é como se nós vivêssemos num buraco, às vezes transitando, né, para o lado direito, às vezes transitando pelo lado esquerdo, mas nunca no centro. Né? Então, Madalena, ela nos resgata, né? O papel dela é esse, né? Resgatar essa inteireza, essa completude. Porque ela, né, ela foi uma mulher completa, uma mulher que viveu em todas as dimensões. Tanto que a gente pode falar dela trazendo os papéis, né, que ela vivenciou. Né? A discípula, a apóstola, a mãe, né? A esposa, para alguns, né? Alguns acreditam nisso, a própria filha, né? De Maria. Então, ela traz todas as faces do feminino. Uhum. E isso gera essa inteireza. Né? Sim, sim. E por que ela era conhecida pelos gnósticos como a mulher que conhece o todo? O que eles queriam dizer com isso? Ela era uma visionária, né? Uma profetisa. Eu acho que antes da gente chegar, né, nessa mulher que conhece o todo, a gente pode começar na pecadora primeiro. Sim. Como é que ela, da pecadora, ela se transforma na mulher que conhece o todo? Uhum. Uma coisa importante, né? Quando você fala da importância do resgate, que eu falei da inteireza, né? Sim. A gente tem que voltar ali para o princípio da história. No primeiro século, né, quando ela viveu, né, quando viveu Jesus, os seguidores de Jesus, né, os chamados discípulos, os apóstolos, eles não viam Jesus como a gente vê hoje. Não viam Jesus nessa figura crística, né, como um Deus. Para eles, ele era um homem. Um homem além do seu tempo, né, que pensava de uma maneira diferente, que nem eles mesmos compreendiam, mas não chegavam nele como esse lugar do Cristo. Quem trouxe essa ideia do Cristo foi Paulo de Tarso, um pouquinho depois. Mas Paulo ele não conviveu com Jesus, né? Então, naquela época, a gente tinha várias visões diferentes dele. E a partir, né, disso, a gente vai para o gnosticismo, que acontece logo ali na sequência, no século II. A mensagem que ele trouxe foi se espalhando. E as pessoas que viviam na época iam captando aquela mensagem de acordo com o que elas já tinham como conhecimento. Então, o próprio judaísmo, né, o helenismo, porque né, tinham muitos gregos a partir da invasão de Alexandre ali na Palestina, os próprios romanos e os seus deuses. Então, a partir dali, se formaram várias visões, onde a gente pode chamar esses primeiros cristãos de gnósticos, porque eles tinham uma visão do conhecimento, né? Essa palavra gnose, ela significa literalmente conhecimento, mas não é o conhecimento intelectual, é o conhecimento direto, é saber, né, deste divino dentro de nós mesmos. Então, nessa época, eram muitos pensamentos. Todos os gnósticos acreditavam nesse conhecimento direto, mas cada um tinha um tipo de doutrina. E nessa época, Madalena, ela era vista, né, como a própria deusa desses gnósticos, né? O ícone deles, podemos usar essa palavra. Então, ela era comparada a Sofia. Sofia era um mito gnóstico, né, da alma que ela vai caindo, né, de camada em camada, do espiritual ao material, e essa alma, ela se separa, né, esta Sofia, ela se separa do Deus pai e mãe, né, porque ele é um Deus pai e mãe, ele não é só um Deus pai, ele é um Deus feito de profundidade, que é o seu lado masculino, e silêncio, que é o seu lado feminino. Então ela cai, né, dessa totalidade que os gnósticos chamam de pleroma e vai se afastando desse pai. Então chega um dado momento que ela resolve gerar um filho dela mesma, um filho do masculino sem feminino. E esse filho, ele sai meio informe, né, porque ele não tem um pai e uma mãe, né, ele é um autogerado. E é esse filho que os gnósticos chamam de demiurgo.
e que a gente poderia também chamar de Yahvé, que é o Deus, né, do patriarcado, é o Deus do monoteísmo. Então, eu falei tudo isso para voltar na pecadora, né, como eu comecei ali atrás, porque o que era considerado uma mulher pecadora naquela época? Em nenhuma parte da Bíblia está escrita a palavra prostituta. Pecadora significava aquela que traía a Yahvé. Né? Muitas vezes a gente vai pegar no Velho Testamento o próprio Israel, né? O país, o povo, né, de Israel, o povo judeu, sendo colocado como a esposa de Yahvé. Porque a deusa Aserá, né, que era a contraparte feminina de Yahvé, ela foi escondida, foi proibido o culto de Aserá. Então, nesta proibição, o povo de Israel ele passa a ser a esposa de Yahvé. Então, todos aqueles que conheciam outras culturas, que conheciam outros deuses, né, que adoravam outros deuses, né, seja através do conhecimento, da ritualística, esses eram considerados traidores de Yahvé. Então, uma mulher adúltera, né? Então, Madalena, ela seria essa mulher adúltera no sentido de conhecer outras culturas. Sim. Porque ela foi uma profetisa, ela conhecia as deusas egípcias, né? Muitos dos estudos levam a crer que ela viveu algum tempo no Egito e que ela aprendeu seus ritos sagrados, né? E por isso ela era considerada uma pecadora. E outro lugar, né, onde se diz, né, essa história do pecado, é porque ela estudava, inclusive a Torá, e isso era proibidíssimo na época. Sim. Então ela foi uma transgressora, né? Então, por estudar e por venerar outros deuses, né, e deusas especialmente, além de Yahvé, ela foi considerada essa pecadora. Isso não tem nada a ver com a prostituição. Sim. E como que dessa pecadora ela se transformou na prostituta? Então, aí os séculos passam, né? Então, o século II, esse auge do gnosticismo, onde ela era considerada essa grande mulher, a noiva do Cristo, né? Especialmente porque se falava muito do Cântico dos Cânticos do Velho Testamento, que não sei se, né, a maioria de vocês conhece, mas é a parte mais linda da Bíblia, porque são contos eróticos, poemas eróticos de Salomão, né, da alma para o espírito, da noiva para o noivo. E os primeiros gnósticos consideravam Madalena como esta noiva, a noiva do Cântico dos Cânticos, aquela que é morena e é bela. Então, nos primeiros séculos, ela era vista como essa grande mulher, a apóstola dos apóstolos. Como hoje ela está sendo chamada de novo pela igreja, né? Daqui a pouco a gente volta aí. Sim. Mas o que acontece? Ela sempre foi ligada a uma outra Maria, que é a Maria de Betânia, que a gente tem na Bíblia como a irmã de Lázaro e Marta. Né? É aquela mulher que ela está ajoelhada aos pés de Jesus e lava os pés de Jesus, né? E enxuga esses pés com seus cabelos. E tem duas passagens que falam deste momento, né? As duas na casa de alguém chamado Simão. Embora as passagens pareçam, né, que são Simões diferentes, mas, né, provavelmente são o mesmo. Este Simão, ele pergunta a Jesus, não, ele diz para alguém, né, que está ali do lado, quando Maria de Betânia está lavando os pés de Jesus, ele diz, se ele fosse mesmo um rabi, ele saberia que esta mulher é uma pecadora. Então, pecadora no sentido que a gente acabou de ver, né? Essa que conhece outros deuses, né? E que estuda, então ela era atípica para aquela cultura. E Jesus, naquele momento, né? Ele defende Madalena, né? Então ele diz que porque ela muito amou, muito ela vai ser amada, né? O fim da passagem é esse, né? Uma passagem grande. Então, o que acontece? Lá no século VI, né? 591, a gente tem um grande papa, que é o Papa Gregório, conhecido como Magno, né? O grande Gregório. E hoje, quem estuda Madalena tem um pouco de ranço dele, né? Porque é atribuído a ele, né? Essa história dela ter se tornado prostituta. Por quê? Né? Ele, num sermão de Páscoa, ele faz o quê? Ele junta Maria Madalena com Maria de Betânia
que isso já se acreditava muito antes, não foi ele que fez isso, ele só reafirma isso. Sim. E ele põe um outro personagem dizendo que as três eram a mesma Maria. Esse outro personagem é aquela mulher do quem nunca pecou que atire a primeira pedra, a mulher adúltera. Sim. Mas esta passagem na Bíblia não tem nome. Ninguém sabe quem era esta mulher adúltera. E a gente também não faz ideia se esse adultério significa, né, uma prostituição ou se esse adultério significa exatamente a mesma coisa que foi atribuída a Madalena, uma pecadora no sentido de trair, né, o seu Deus, né, monoteísta. Mas esta mulher, né, a mulher adúltera, não é Maria Madalena. Né, isso não é nomeado na Bíblia. Sim. E para mim, né, e para a maioria dos pesquisadores dela, Maria de Betânia e Maria Madalena, sim, são a mesma pessoa. Né, a irmã de Marta e Lázaro. Né? Conforme a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai conectando, né, os personagens e vai vendo que né, os 4 evangelhos reafirmam isso. Então, no momento que ele juntou essas 3, ele atribui Madalena como uma mulher adúltera e como uma pecadora por conta dessa passagem na casa de Simão, que ele diz, né, se ele soubesse que ela é uma pecadora, ele não deixaria que ela lavasse os seus pés. Mas Sim. é neste sentido, né, de alguém que conhece além do que é permitido. E dali para cá, né, Madalena se torna, né, aquela que seria a grande, porque ela é o apóstolo, né, dos apóstolos. Ela já era conhecida assim nos primeiros séculos. Por quê? Né? Qual que é a diferença de um discípulo para um apóstolo? Talvez a gente não sabe. Discípulo é aquele que seguia o Cristo. O apóstolo é o que traz a boa nova. É aquele que, a partir da ressurreição, ele tem autorização de pregar o evangelho. Porque ele conhece a boa nova, né? Que é Jesus ressuscitou. E ela foi a primeira a fazer isso. No momento em que ela vai à tumba e que ele aparece para ela, né? Primeiro do que para todo mundo, e que ela diz, eu vi o Senhor, neste momento o cristianismo surge. O cristianismo do coração, né? Não o dogmático que vem ali com Paulo de Tarso logo na frente. Mas naquele momento ela diz, ele ressuscitou. Ali nasce o cristianismo. Então, desde o século II, ela já é considerada apóstola dos apóstolos. Mas a partir deste sermão de Gregório, ela sai do trono e passa a ser essa prostituta. E a gente traz isso até hoje. Né? E só para completar, né, essa história, todo mundo está dizendo aí, foi o Papa Francisco que devolveu, né, a dignidade a Madalena. Na verdade, não. Em 1969, foi rechaçada essa história dela ser prostituta. Teve um concílio, né, do Vaticano e já tiraram, né, isso dela. Só que no momento que tiraram isso dela, o que a igreja fez? Outro engano. Separaram as Marias. Então, Maria de Betânia não tem data na igreja, né? Ela não tinha data até aí. Então, para não dizer, né, que ela é a prostituta, tiram ela dela mesma, né, que é Maria de Betânia, para não linkar a pecadora, né, daquele versículo. Sim. Então, uma bagunça. É verdade. Né, mas a gente vai, né, aos pouquinhos chegando, né, neste lugar. E aí agora, em 2016, o que o Papa Francisco fez? Ele só reafirmou o título dela como apóstola dos apóstolos, e aí ele fez uma coisa nova, que foi dar um dia de festa para ela, porque dia de santa ela já tinha, que foi ontem, dia 22 de julho. Sim. Né? Esse sempre foi o dia dela como Santa Maria Madalena. Né? E Maria de Betânia não tinha dia. Então a gente vê, né, como são a mesma. Só que o Papa Francisco, por ela ser um apóstolo, ele reafirmar isso, ele dá um dia de festa para ela. Dia de festa só quem tem é apóstolo. Né? Então ele traz um upgrade aí na história, né? E a partir disso, isso é muito importante, né? A gente começa a olhar para ela de uma maneira diferente. Porque o Papa Francisco fez isso, aí vem um filme no cinema sobre ela, né? O Código da Vinci, ali anos atrás, abriu para tudo isso, independente da gente, né, concordar ou não com o que está escrito ali. Foi um livro muito importante, porque fez a gente olhar para trás e dizer, o que tem aí? Né? Tem uma fumaça aí, onde é que está o fogo? Né? Aí o Papa Francisco vem e dá esse dia de festa para ela. Aí surge um filme,
né? Dizendo para o mundo que ela não é uma prostituta, né? Então, tem um resgate, né, dessa imagem nesse Sim, momento. aos pouquinhos sendo feito, né, esse resgate. E sabe que interessante, né? Ontem, uma amiga minha me mandou uma mensagem, porque era dia de Madalena, e falou: eu assisti uma missa online. E o padre, ele disse que Maria Madalena nunca foi uma prostituta, Olha, né? Mas ele disse que eram três Marias, né? Primeiro que a mulher adúltera não chamava Maria, não chamava nada, não tem nome, mas o padre disse que eram três Marias. E aí olha o que ele diz: uma delas era prostituta, aí confundiram e jogaram isso para Madalena. Então, assim, sabe, uma coisa tão absurda, porque em lugar nenhum, né, se tem notícia de alguma Maria prostituta ali dentro. Então, para justificar uma mentira, né, de 1400 anos, vão se criando outras. Né? sim, sim. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso. Claro, trazer esse conhecimento, né, Fernanda, que é tão pequeno, né? A gente não conhece praticamente nada sobre ela. Pouquíssimo é falado sobre ela, né? E como que ela era vista pelos apóstolos? Eu acho que essa é uma curiosidade que todo mundo tem. Sim, então, só vou voltar uma coisinha e já vou para aí. Quando você me perguntou, que eu acho que isso é a coisa mais importante, né? Quando ela se transformou nessa prostituta, nessa pecadora, eu costumo dizer que este momento, né, onde Gregório afirma, né, que ela é essa mulher adúltera e que ela foi uma prostituta que se arrependeu e por isso, né, nós devemos nos arrepender porque assim os nossos pecados serão perdoados. Isso acontece no momento onde, imagina, século VI, era uma confusão, peste, guerras, né? O Império Romano tinha acabado de cair, um século e pouco ali, então estava tudo se reformando. Então, o que acontece? Os fiéis estavam se afastando da igreja. Porque se eu acredito neste Deus, né, na igreja, que é intermediária entre este Deus e o homem, e a gente está sofrendo tudo isso, por que eu vou para a igreja? Então, era uma época que os fiéis estavam se afastando muito. Gregório usa isso. A pecadora arrependida, porque se ela, que era uma pecadora e se arrependeu, foi perdoada e foi a primeira a ver o Senhor, né, e lavou os pés dele e foi muito amada, qualquer um de nós que se arrependa, né, pode chegar, né, ao reino. Mas nesse momento, sabe-se qual é a intenção dele, né, porque ele foi um grande papa, ele fez muitas coisas boas, esse Gregório. Ele era muito compassivo, né? Alimentou muita gente, foi muito caridoso, então a gente tem que fazer jus também, né? Talvez a conclusão dele aí como um papa, né? Lutando por aquilo que ele acreditava. Mas nesse momento, ele fez uma coisa muito dura para todos nós, homens e mulheres. Ele dividiu o feminino em dois. A partir dali, ou nós somos santas, como Maria Mãe, pura e imaculada, que é um lado lindo do feminino, ou nós somos putas. Sim. Então, nós não podemos ser inteiras. Né? E por isso é tão importante resgatar essa face de Maria Madalena. Né? Porque tanto Maria Mãe quanto Maria Madalena tinham esses dois lados do feminino. Mas, agora chegando no que você acabou de me perguntar, os próprios apóstolos não entendiam isso. Porque, claro, eles viviam um mundo muito masculino. Né? Então, os evangelhos apócrifos, que foram encontrados agora, em 1945, né? Até o século IV, esses evangelhos, eles andavam por aí, de mão em mão. A gente tem muitos escritos citando eles, né? Do século III, eles são do século II, especialmente, né? Do século IV para frente, foram proibidos esses evangelhos. Então, eles foram queimados, né? Tudo que era encontrado era queimado, mas muitos grupos gnósticos esconderam esses papiros. Então, até agora, né, no século passado, 1945, final da Segunda Guerra Mundial, que eu acho muito interessante isso ter sido descoberto aí, no momento, né, que a humanidade estava precisando olhar para o que nós somos, né? Esses evangelhos foram descobertos. E até então a gente só sabia dos gnósticos por aqueles que eram contra eles.
né? Então a gente tinha o livro dos patriarcas, né, dos padres da Igreja Ortodoxa, né, contra os gnósticos. A partir da descoberta desses evangelhos, a gente começa a entender o que é a gnose de verdade, né, que é essa igreja do amor trazida por Jesus e Madalena. E ali se relata a convivência dela com os apóstolos. E eles mesmos não entendiam. Alguns, né, ao lado dela, defendendo, e outros, né, como Pedro, especialmente Pedro, né, que tinham o feminino como algo inferior. Então, tem passagens do tipo Pedro dizendo para os outros discípulos: vocês vão acreditar no que esta mulher está falando? O mestre teria dito isto para uma mulher? Né? E aí vem Tomé e defende Madalena, né? Mas se ele escolheu a ela, quem somos nós, né? Para contestar isso, se ele escolheu dizer isso para ela. Sim. Né? E tem cenas que Madalena chora, né? Porque Pedro diz: não é possível que o Senhor tenha te dito isso. Ele não diria essas coisas incompreensíveis, né? André também, né? Questiona. E ela chora, ela diz: Pedro, você acha que eu inventaria uma coisa dessas, que eu tiraria isso da minha cabeça? Né? Então, ali se vê, né, o quanto, depois, né, do afastamento de Jesus, o quanto ela teve que dar conta, né, do próprio grupo né, do qual ela estava na frente, né, porque ela era parceira dele. Sim. Muito interessante, né, toda essa história e quão pouco a gente conhece a respeito disso. Já apareceram duas perguntas aqui, Fernanda. Uma delas é da Maria Luísa, perguntando como que a gente pode trazer para a nossa vida de uma forma objetiva esse resgate de Maria Madalena. Não nos separando, né? Não parece tão objetivo isso que eu estou dizendo, mas a gente encontrar este masculino e feminino, primeiro dentro de nós, né? Então, tanto naqueles momentos do silêncio, quando a gente volta para dentro, né? E quando a gente cria, da profundidade e da ação, né? Então, observar que nós somos seres inteiros. E dentro dessa inteireza, também juntar em nós Maria Mãe e Maria Madalena, né? Aquela que tem os seus momentos, né, de entrar na caverna e respirar, né, e ritualizar, e aquela que se entrega inteira, né, à sua criatividade, à sua sexualidade, né? Esse é um ponto muito importante. Mas, objetivamente, para a gente trazer essa inteireza, a gente precisa olhar para a questão do masculino e do feminino. A ânima e o ânimos. Exatamente. Então, tanto a ânima e o ânimos, né, que isso é dentro de nós, quanto fora de nós. Porque a dor do mundo é essa dor da separatividade do masculino e do feminino. Né? Sim. Então, se a gente pensar nos homens, né, quando a gente divide Madalena e Maria Mãe, isso afeta eles também, porque a mulher ela tem que escolher, né? Ou ela está no altar ou ela não é nada, né? Ou ela é a prostituta relegada. E o homem também, naquele momento, ele foi proibido de amar, porque ele tinha uma regra, né? Ou é mulher para casar ou é mulher para transar. Naquele momento, né, o amor para o masculino ele também foi limitado. Então, todos nós sofremos com isso. Né? Por isso, este perdão ao masculino, né, ele é muito necessário para a gente trazer para o nosso dia a dia essa consciência de Madalena. Né? Então, falar de Madalena é falar de Jesus. Não tem como falar de um sem falar do outro. E falar de Jesus é falar de Madalena. Mas o que aconteceu? A gente foi proibido de falar nela por séculos, né? Quase milênios, na verdade, milênio e tanto. Então, quando a gente faz isso, a gente oculta um lado, né? Porque nós somos masculino e feminino. Quando a gente oculta, isso não fica sumido, isso não desaparece, isso vai para algum canto. Né? Então, Jung dizia que os deuses, né, quando são escondidos, são ocultados, eles viram doenças psíquicas. O feminino, quando ele é ocultado, ele vira o materialismo que a gente vive. Sim. Porque a própria natureza, ela é a representação do feminino. Então, se eu não posso cultuar esse feminino
né, na sua sutileza, no seu poder de geração, eu vou cultuar esse feminino no mais denso, que é a matéria pela matéria. Então a humanidade encontrou uma forma, né, de tocar este feminino, é uma forma enferma, né? Porque a gente tenta esconder o tempo todo. Mas no momento que a gente começa a dar valor, né, para a matéria, o valor que ela tem, o próprio dinheiro, né, para as coisas que a gente realiza e conquista, né, e gera, a gente está sacralizando este feminino, né? E olhar, nós mulheres especialmente, né, o que é esse masculino nas nossas vidas? Porque muitas vezes a gente defende o feminino negando o masculino. Sim. E aí a gente cai aonde? No próprio masculino. No polo oposto. Né? Vai para o polo oposto. Quem luta, né, em nós é o masculino. E aí a gente vai para essa luta renegando aquilo, né, que a gente abomina, nos tornando exatamente aquilo que a gente abomina. Então, essa inteireza, né, que a Luísa perguntou, é essa integração de masculino e feminino, né, na nossa vida. Sim. A Vera Lúcia, que te conhece, está perguntando o seguinte: o patriarcado, ela diz, o patriarcado nos sufoca. Por favor, fale um pouco sobre a igreja de amor que Maria Madalena criou. Sim, os gnósticos, né, e séculos depois, o povo chamado cátaro, né? Aliás, na época eles não se chamavam, né? Eles não se autodenominavam cátaros. Nós chamamos eles assim, né? Essa palavra cátaro significa os puros. Então, os gnósticos ali nos primeiros séculos, isso foi, né, abafado, no século II, né, especialmente. Os cátaros vieram ali no século XII, XIII, né, e foram dizimados pela Igreja Católica. Foi a primeira cruzada de cristão contra cristão. Morreram milhares de pessoas no sul da França. E no norte da Itália também, né? Mas o principal foi ali no sul da França. Por quê? Porque eles viviam esta igreja deixada por Madalena e Jesus, que para eles era conhecida como a Igreja do Amor. Então, era uma igreja que pregava o quê? Não pregar, em primeiro lugar, né? Esse conhecimento direto. O Evangelho de Madalena, ele tem uma fala, né, que mostra exatamente o que é essa igreja do amor. Ela diz assim: velai para que não vos enganem, dizendo, ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque é em seu interior que está o Filho do Homem. Então, imagina, né, se é no meu interior, para que eu preciso de um intermediário entre mim e Deus? Então, nesta região do sul da França, né, o Languedoc, 90% das pessoas compartilhavam dessa visão da Igreja do Amor. Os reis, os condes, os duques, eles não podiam, porque era proibido, era heresia. Mas eles eram todos simpatizantes, eles tinham o título de católicos apostólicos romanos. Mas a maioria das famílias, mesmo desses viscondes, né, elas eram simpatizantes, no mínimo, do catarismo, né? E tinham aqueles chamados perfeitos, que eram os sacerdotes cátaros. Muitos desses nobres eram perfeitos. Então, a igreja estava perdendo completamente a força ali, porque, né, eles praticavam no seu interior que está o Filho do Homem. Então, eles não aceitavam paganismo, eles não tinham uma igreja física. Eles encontravam uma árvore bonita, né, a lua brilhando no céu, né, ou o sol se pondo, e ali eles diziam, aqui nós vamos fazer a nossa missa, né, que não tinha esse nome, né, onde eles iam falar do evangelho. E eles só aceitavam qual evangelho, né, porque na época dos quatro, né, que era proibido, né, de se ler, de se tocar, era permitido, desculpa, de se ler, né, os quatro canônicos, né, oficiais, eles aceitavam somente o evangelho de João, porque o evangelho de João é o evangelho esotérico, né? Ele que fala, né, deste lugar do Logos, né, do verbo que era Deus e o verbo que se faz carne, né, que é essa união de masculino e feminino. E eles tinham tanto sacerdotes quanto sacerdotisas. E eles andavam de casal, como o próprio Paulo de Tarso pregou, né, vai de par em par. Então era sempre um casal, né? Não necessariamente casados, né? Mas um masculino e feminino, pregando, né? Pelas cidades da região, e era um lugar muito à frente do tempo,
Porque ali se aceitavam os judeus, os muçulmanos, então eles conheciam da Torá, eles conheciam da Cabala, eles conheciam a matemática árabe. Né? Imagina a grandeza disso, por isso Meu Deus. assustou tanto, né, a igreja, que massacrou esse povo, literalmente. Né? Foi uma história muito triste o que aconteceu ali com os cátaros. Sim. E a partir desse renascimento da Igreja do Amor que vem com os cátaros, Madalena ela ganha um impulso como está ganhando agora no século XII, porque ali surgem os trovadores. E os trovadores são aqueles que cantam a história de Madalena. Ali surgem os contos do Graal, né? Que ela seria o próprio Graal, esse vaso, né? Que como Dan Brown traz, ele traz, né, baseado em outros estudos, porque o Dan Brown não trouxe nada de novo, ele foi um ótimo compilador, né, e criou um romance em cima daquilo. Mas, né, a maioria de nós conheceu, né, pelo Dan Brown, ele fala de Madalena como o vaso que guardava o sangue de Cristo, como a mãe dos filhos dele, neste sentido, né? Então a gente pode olhar para este sentido, sim, mas a gente também pode olhar para um lugar mais cósmico, que é Madalena como o vaso dos alquimistas, né? O ovo sagrado. O vaso também para os hindus, né? Que é o vaso de Brahma, que é aquele nada de onde nasce o todo. E aí a gente chega lá na sua primeira pergunta. Por que ela era conhecida como a mulher que conhece o todo? Né? Porque ela é exatamente esta força crística feminina. Né? Não há masculino sem feminino. Né? Então, se veio Jesus, né? E pela gnose, pelo conhecimento de si mesmo, ele alcançou, né, essa força cósmica, né? Ele abriu espaço para que esse avatar cósmico viesse através dele, inevitavelmente ele tinha que ter uma contraparte. Né? Da mesma maneira como Brahma tem a sua, como Osíris tem a sua, né? Osíris e Ísis, Brahma e Sarasvati, né? Todos os deuses têm a sua contraparte. E a contraparte dele é Madalena. E nos evangelhos gnósticos, né, que são muitos, sempre são diálogos, né, na sua maioria, de Jesus após a ressurreição, ensinando os discípulos. E geralmente quem mais pergunta e para quem Jesus dá mais espaço é Madalena, porque ela entende o que ninguém mais entende. Então ele está sempre parabenizando ela, né? Porque ela entendeu aquilo que ninguém está conseguindo compreender. Sim. Então ela é aquela que conhece o todo. E os evangelhos gnósticos, eles são escritos, né, em cima de gematria. Né? Gematria é a numerologia sagrada. Então é impressionante aquilo. A própria Bíblia também é assim, né? Que a gente, nas traduções, a gente perdeu muito. E perdeu especialmente a gematria. Porque cada palavra tem um número e cada palavra ela soma algo que vai, né, trazer um significado oculto. Para os gnósticos, Madalena ela era chamada Mariana. E a soma de Mariame, eu não me lembro agora de cabeça, dá 200 e alguma coisa, se não me engano, 46, mas posso estar falando bobeira aqui, mas enfim, o que importa é o significado. A soma de Mariame significa verdade absoluta. Então, sempre que se falava nela, se estava falando na verdade absoluta, que é esse vaso, o graal, né? O graal de onde tudo nasce. Sim. Uma outra pergunta que apareceu aqui, eu não vou lembrar quem foi que fez, porque já passou, já foi lá para cima, sobre quais são os símbolos de Maria Madalena. Os que a gente vai bater o olho num quadro, né? E dar de cara com eles, um livro aberto, às vezes fechado, né? Depende muito o que o pintor queria passar com aquilo, geralmente aberto, porque ela conhecia, porque ela estudava, né? Mas mais que isso, de novo, se a gente voltar para o vaso cósmico, é o livro da vida, né? O que, para quem estuda espiritualidade, a gente pode chamar de registros akásicos. Sim. Madalena, ela tinha acesso, porque ela era a mulher que conhecia o todo. Né? Então, acesso ao livro da vida. Mas falando da mitologia, né, ligada a ela, essa mulher que estudou muito. Então, a gente pega os dois significados. Quando a gente vê um santo, uma estátua, uma pintura com um livro aberto, significa que ali tem um conhecimento para todos.
Quando a gente vê uma pintura, uma estátua com um livro fechado, isso mostra que é um conhecimento esotérico. Então, os pintores que eram grandes iniciados, né? Os que eram iniciados, na maioria das vezes, eles faziam o que? Botavam esse livro fechado. E, geralmente, o que a gente tem em cima do livro? A caveira. É um outro símbolo totalmente ligado a ela. Né? Por quê? Primeiro, a mulher que conhecia o todo. Onde é que a gente tem a nossa informação mais ancestral? É nos ossos. Nos ossos. Né? Quando a gente morre, os ossos, eles ficam, né? Então, os ossos falam da nossa ancestralidade. Então, de novo, né, esse conhecimento do passado e do futuro, né? Mas, dentro, né, da história de vida dela, é muito lindo o símbolo da caveira. Porque no momento que ela vê, né, Jesus ressuscitado e que ela diz, eu vi o Senhor, naquele momento o amor vence a morte. Porque nem a morte foi capaz de separar os dois. Então ela está com a caveira ali sempre lembrando que o amor vai além da morte. Outro símbolo dela são os cabelos compridos, né? Com os quais ela secou os pés dele, né? E os cabelos, né? Em todas as mitologias eles falam da força, né? Então essa mulher é extremamente forte, né? O poder, a energia espiritual, né? Então os cabelos que cobrem, né? Ela toda, até porque o mito, né? Eu digo mito porque a gente não tem comprovação científica disso, né? Para mim não é mito, é uma realidade. Que ela viveu numa caverna, né? Na França, por 30 e tantos anos, quase 40 anos, né? Depois que ela sai de Israel e vai para a França. E a gente tem muitas pinturas dela como uma eremita, né? Que ficou tantos anos e o cabelo dela foi crescendo, né? E cobrindo o corpo. Outro símbolo é a flor de lis. Não diretamente, a gente não vai ver muito isso em pinturas dela, mas em personagens ligados à história dela. Porque a flor de lis fala da dinastia que vem lá de trás, né? Quando Abraão faz o pacto com Deus, o pacto da circuncisão, a flor de lis é o símbolo disso. E aí ela passa a ser o símbolo de Davi, de Salomão, deste pacto do povo com Deus. Então, a flor de lis passa a ser o símbolo de uma dinastia sagrada. Por isso que os reis da França, que se diziam, né, descendentes de Maria Madalena, isso a gente tem em documentos. A gente não estuda, a gente nunca ouve falar disso. É verdade. Né? São Luís IX, né, São Luís, né, que virou santo, Luís IX, ele se dizia descendente de Maria Madalena. Eleonor de Aquitânia, que foi, né, casada com 2 reis, uma mulher fodona, né? Vamos usar essa palavra da época, né? Empoderada, né? Como a gente usa hoje. Ela foi mulher de 2 reis, um da França e um da Inglaterra, e teve filhos que se tornaram reis, e ela se dizia descendente de Maria Madalena. Né? Então, a flor de lis, como símbolo da França, representando esta dinastia. Outro símbolo dela é a rosa vermelha, né? Por conta do Cântico dos Cânticos, né? Eu sou a rosa de Sharon, né? Então, a rosa vermelha, né? Nós que nos devotamos a Madalena, a gente sempre tem uma rosa vermelha, né? No nosso altar. Então, esses são os símbolos principais. Depois tem vários outros, mas que aí estão conectados, né? Com algumas histórias. E um símbolo muito importante é o ovo. O ovo. Porque tem o ovo, né? E o ovo vermelho. Tem uma passagem, né, que essa considera-se mito, porque nunca, né, foi comprovado que Maria Madalena teria ido falar de verdade com o imperador, né? Mas essa história, né, essa lenda dos primeiros séculos conta que ela foi até o imperador Tibério e para dizer sobre a ressurreição, para reclamar sobre Pôncio Pilatos, sobre a maneira com que Pôncio conduziu o julgamento, e ela conta sobre a ressurreição de Jesus, né, o Cristo. E Tibério, ele estava com uma cesta de ovos, né, ali do lado dele, e ele diz, tira sarro, né, ele dá risada, né, como assim, tem que volta da morte. Eu só acredito nisso, só acreditaria nisso se esses ovos de branco se tornassem vermelhos. E ela pega um ovo, e no que ela pega, o ovo se torna vermelho. Né? Esse é um símbolo alquímico. Né? O ovo, ele tem as 4 camadas da matéria, né? A casca, a pele, a clara e a gema, e ali tem o yin yang, o masculino e o feminino. Então, para a alquimia, tudo começa no ovo cósmico. E quando ela transforma aquele ovo branco em vermelho, ela está falando, né, do rubedo da alquimia, que é a transformação mais profunda, né? É a transmutação, né? É a própria pedra filosofal, né? Se a gente for
cutucar este ovo cósmico, né? Então o ovo também é um símbolo dela. Sim. Perguntaram também qual filme que tu indicarias, né? Surgiram alguns filmes aí a respeito da vida de Maria Madalena. O que tu indica? É difícil, sabe? Bom, eu ainda adoro A Última Tentação de Cristo, embora ali ela seja colocada como uma prostituta, mas é um filme iniciático aquele, né? Antigo pra caramba, mas é muito profundo aquele filme. Desses que saíram agora, o que saiu agora, né, que é o Maria Madalena, que saiu em 2016, eu sinceramente não gostei, mas eu acho ele extremamente válido, porque ele já começa com uma grande informação, né? Vem uma parte histórica ali mostrando por que ela foi chamada de prostituta e dizendo que ela não é. E isso atingiu o mundo inteiro, né? Mas tem umas histórias ali, do jeito que o pai trata ela, os irmãos, que, né, não condiz muito com a realidade. Tem passagens muito bonitas, né? Dela andando, o final especialmente, onde ela segue e outras mulheres seguem ela, né? Passagens onde ela batiza, onde ela cura, onde ela faz partos. Essas passagens são muito bonitas. Mas esse cara, ele estudou muito para fazer esse filme. E acabou que não disse, né, a verdade, né? Ele disse pela metade, né? Então aqueles olhares dela para Jesus, né? O Jesus eu não curti nem um pouco, eu parecia meio alucinado ali, né? Um jeito muito afetado. Travou. Tá travada a imagem. Fernanda, deu uma travadinha. Tu estavas falando que não gostaste muito do Jesus no filme. Sim, eu achei ele meio alucinado, né? Chorava por qualquer coisa, né? Parecia meio desequilibrado emocionalmente, mas, né? Isso não é o que importa ali. O que importa é a mensagem que foi passada, né? De que ela não é o que nós, né, fomos informados até então. Mas uma coisa que me Isso, de novo. Agora voltou, mas estava travado de novo. Então vamos ver se eu consigo, né, falar dessa parte. O filme, eu olhava para ele, eu via tudo branco. Madalena, ela é meio pálida, ela tá sempre vestida de branco. Aquilo me chamou muita atenção, porque de novo, para mim, voltou neste lugar da divisão. Quando não é a puta, ela é a santa. É pura demais, sabe? Então essa força de Madalena, eu não vi ali no filme. Era uma coisa muito cândida, né? Sim. Mas ele é muito válido. Agora eu vi pessoas perguntando sobre a série do Netflix. Sim, série do Eu fui Netflix. bastante criticada aqui no meu Instagram, as pessoas escrevem discordando de mim. Essa série eu abomino. Eu sei que ela tocou muita gente, né? Se eu separo aquela personagem da série de Maria Madalena, muito boa, né? Porque é uma personagem forte, que sofreu e que se refez e que seguiu o Cristo. Mas, de novo, colocam ela como uma prostituta. Então, para a gente conseguir chegar nessa força que ela tinha, ela precisou na série ser estuprada, ser levada para um prostíbulo. Isso nunca aconteceu, né? Então, de novo, se coloca esse lugar da dor para encontrar, né, esse amor. Né? Então, é uma história que está totalmente desconectada do que foi de verdade. Aí as pessoas me escrevem e dizem, mas o que importa é a mensagem. Né? Depende. Né? É claro que se ela abriu, né, um canal de amor, ótimo. Mas a gente precisa entender de onde vem a história. Porque senão, de novo, esse amor só vem porque ela foi prostituída. E a gente fica de novo no lugar da dor. E Madalena, ela não vem falar disso. Madalena vem falar pra gente, vai pelo amor. Né? Ela vem abrir esse portal, dizer que este amor, ele é possível.
E livros, Fernanda? Perguntaram aqui também sobre livros para iniciantes. Tá. Eu indico muitos da Margaret Starbird, que tem um que se chama Mulher com o Vaso de Alabastro, um outro que é A Noiva no Exílio. Esses dois são ótimos para começar, né? Começa com o Vaso de Alabastro, depois A Noiva, que é, né, um vem depois do outro. E tem um que eu gosto muito, de uma brasileira chamada Fernanda Camargo Moro, que se chama Arqueologia de Madalena. Esse livro é sensacional, né? Ela coloca tanto o lado histórico quanto uma poesia, né? E para mim foi incrível, porque eu sempre começo as minhas palestras, né, dizendo falar de Madalena é falar de amor, e quando eu abro ali nas primeiras páginas do livro, ela diz exatamente a mesma frase, né? Então ela traz a história, porque é uma historiadora da PUC do Rio, mas ela traz com uma poesia, né, com uma amorosidade, com os próprios questionamentos dela, né? Quem teria sido essa mulher? Então é um livro muito lindo. Sim. E eu acho que é importante a gente falar aqui também sobre o caminho de Maria Madalena que tu fazes com os grupos femininos, Fernanda. Eu acho que seria interessante. Eu nunca tive o prazer de participar, mas conheci pessoas que fizeram contigo e que sempre trouxeram a força dessa peregrinação como algo que toca profundamente, que é capaz de fazer com que as pessoas ativem, né, a espiritualidade, se sintam muito conectadas com isso. Então, fala um pouquinho para a gente. Sim, bom, desde 2005, né, eu comecei a entrar em contato com a história de Madalena em 2004, né, já fazia isso sem saber antes, né, através de Isis e da Gnose. Em 2004 eu fui apresentada, né, a Madalena. E a partir dali eu comecei a peregrinar sozinha. Tudo que eu lia, né, sobre ela, eu ia nos lugares. E eu várias vezes, tem alguns que desde 2005 eu vou todo ano, né? E ali para 2010, né, começaram a me pedir, posso ir junto? Né? Você não leva grupo, né? E até então eu achava que viajar era uma coisa assim simples, né? Todo mundo vai, pega a sua passagem e vai. Né? E ali eu entendi que muita gente, né, não tem esse expediente de ir sozinho, né, de pesquisar. Então eu falei, ok, vamos, né? E comecei a levar grupos. Então eu criei, né? Porque muitos falam o caminho de Madalena. Não existe um caminho de Madalena, existe vários lugares onde ela passou e cada grupo, né, vai formar o seu. Eu conheço outros grupos que vão para lugares totalmente diferentes dos meus. Então eu faço um roteiro muito ligado às Virgens Negras, que a Virgem Negra é uma representação de Maria Madalena. Sim. Então a gente começa na Espanha e vai pelo sul da França, essa região dos Cátaros, a Provence, onde Madalena viveu, né, a gruta onde ela viveu, e dali a gente sobe pelo meio da França, né, parando em alguns pontos das Virgens Negras, até chegar em Chartres, que é um lugar importantíssimo, né, a Catedral de Chartres é a Bíblia Viva. Né, ela é o templo mais importante deixado pelos Cavaleiros Templários, né, que guarda toda a história desde a Arca da Aliança, né, até, né, isso que é velado sobre Madalena está ali naquelas paredes. Então a gente vai a Chartres e terminamos em Paris, né, na Madeleine de Paris, que é, né, não sei se você conhece essa igreja, ela é imensa, né, no centro de Paris. Então é uma viagem que eu chamo de viagem iniciática, Caminhos de Maria de Magdala, né? E às vezes parece meio pretensioso isso, mas ela não é iniciática, né? Porque eu tô levando o grupo. Ela é iniciática por ela mesma, né? Porque se você for sozinha, se você for num grupo de turismo que seja, né? Com um guia berrando, ainda assim pisar nesses lugares é uma iniciação. Não tem como pisar nesses lugares e o nosso DNA não ser mexido. Sim. Mesmo que a gente não tenha consciência disso. Às vezes vai como turista, né? Entra no Notre Dame de Paris sem nem saber o que acontece aí. Inevitavelmente isso vai mexer com a gente. Né? E a gente pode saber disso agora, a gente pode se dar conta disso lá na frente com o passar da vida. Né? Então a gente vai fazendo um caminho onde a gente vai trilhando, né, os nossos chakras, onde a gente vai fazendo algumas práticas, né, entrando em contato com essa história ali de perto. Em alguns lugares, especialmente ligados aos cátaros, eu considero muito que a gente vai, de alguma maneira, fazer uma cura.
né? É dizer, né? Porque foi um massacre muito forte, né? Então a gente pisa em alguns lugares dizendo, né? Para o que está ali ainda, né? Olha, muitos de nós tivemos aí, a gente está aqui de novo, né? Sim. Então a gente não termina, né? O tempo sempre vai retornar, né? Como diz uma grande escritora de Madalena, que é a Kathleen McCall, ela diz isso: o tempo retorna, né? Então a gente vai passando por esses lugares também para levar essa cura, né? Ela está aqui ainda, né? Ela ainda é cultuada, né? A gente Sim. ainda preserva esse amor. Estão perguntando aqui também se o teu curso sobre Madalena prepara as pessoas para esta viagem, para entender este roteiro. Não chegamos neste ponto, né? É muita coisa no curso, né? Agora, inclusive, eu vou dar um aprofundamento para quem já fez o básico, né? Mas claro que quem me procurar, quem não quiser ir no grupo, não quiser ir comigo e me pedir, claro que eu, né, que eu indico, né, os caminhos por onde ir tranquilamente, né? Mas no curso, talvez no aprofundamento a gente chegue aí, porque no básico a gente tem muitas coisas, né, para entender antes de chegar nesse processo da peregrinação. Sim. Então fala um pouquinho sobre o curso, Fernanda. Esse curso sobre Maria Madalena, que acredito que tenha gente interessada em saber um pouquinho mais também. Isso está me surpreendendo, né? Com a quarentena, eu me dei conta quantas pessoas estão muito interessadas, né, em mergulhar neste tema. E o curso acabou de acabar, né? Foi agora em junho, mas como está tendo muita procura, eu estou pensando em abrir uma outra turma agora em outubro, né? Então, na primeira semana de agosto, eu já vou saber as datas, né? Então, quem não me segue, né, entrar no meu Instagram, que logo mais eu vou pôr essas datas. Esse é um curso onde a gente estuda as três faces de Madalena: a face histórica, a face mítica e a face mística. Então a gente começa lá desde de Eva, né? De Adão e Eva, passamos Sim. por Abraão e vamos caminhando até entender o contexto, né? De onde Jesus e Madalena viveram. E aí a gente segue, né? Para a gnose, né? Entender esses primeiros momentos do cristianismo primitivo e a partir daí as lendas que foram surgindo sobre ela, né? Então os mitos, o mito, né, do Graal, o mito de Sara, né? Que a gente tem um estudo profundo nisso, sabe que Sara é possivelmente a filha dela e de Jesus, né? Santa Sara, conhecida como Santa Sara Kali, né? Então a gente traz as versões, né, desses mitos para chegar no mítico, que é essa Sofia, né, que somos todos nós. É essa alma que desce, né, pelos mundos e que busca retornar, né, a esse vaso cósmico. Então a gente vai, né, trilhar essas três fases. Uhum. Eu quero te perguntar uma outra coisa. Quando a gente conversou sobre fazer essa live e esse tema, tu me disseste assim: o nome da live é Deus e Mulher. Esse sempre é o nome. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Por que esse Às nome? vezes, pode falar. Por que esse nome, Fernanda? Às vezes, quando eu faço o flyer, né, que o curso tem esse nome também, né, Maria Madalena, Deus e Mulher, às vezes me escrevem: o flyer está errado, depois Deus, não deusa, faltou o A, né? Então, o que eu quero dizer sobre ela é nesse sentido cósmico, Nós né? temos Porque 26 segundos, Fernanda. quando a gente fala em Deus, a gente pensa, né, nesse lugar do inefável, do Logos, né? Então, trazendo ela não como uma face de Deus, que seria uma deusa, mas como o próprio Deus, essa energia cósmica. Do mesmo jeito que Cristo, né, é considerado como o Pai, ela também é considerada como a grande mãe,